Jesus querido, meu Pai. Que tu venha fazer algo, Jesus, maravilhoso. Que tu venha, Senhor, falar profundamente, Senhor, da direção de tudo, meu Pai amado, Senhor Jesus. Eu te peço as tuas bênçãos, Senhor, que venha sendo derramado aqui neste lugar, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos pedir para a irmã Lene louvar. Aleluia, glória a Deus. Saúde a amada igreja com a santa paz do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Deus maravilhoso, soberano. Aleluia. Deus conduza sempre a nossa vida. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. O 253, aleluia. Avante, ó crente, o mal desfazer, o inimigo com a luz combateremos, a peleja, pois todo não tememos, a vitória por Jesus receberemos. Com a graça de Jesus nós firmaremos. Com a graça de Jesus combateremos. Com a graça de Jesus nós venceremos. Com a graça de Jesus vitória temos. Avante, ó crente, marchai sem tardança, jamais do bom Jesus nós nos afastaremos, porque nele nós temos esperança, e vitória nós assim alcançaremos. Com a graça de Jesus nos firmaremos. Com a graça de Jesus combateremos. Com a graça de Jesus nós venceremos. Com a graça de Jesus vitória temos. Avante, ó crente, fiéis corajosos, vitória por Jesus a nós é concedida. No combate, você para nós, vai alcançar para tanta vida. Com a graça de Jesus nos firmaremos. Com a graça de Jesus combateremos. Com a graça de Jesus nós venceremos. Com a graça de Jesus vitória temos. Avante, ó crente, dos próprios pensamentos. O vil pecado sempre nós combateremos.
Pois Jesus vem, não tarde no momento. Crendo em Jesus, vitória teremos. Com a graça de Jesus nós firmaremos. Com a graça de Jesus combateremos. Com a graça de Jesus nós venceremos. Com a graça de Jesus vitória temos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. O 200. Aleluia, louvado o nome do Senhor Jesus. Quão bondoso amigo é Cristo, levou nossa dor e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Falta o coração dorido, gozo, paz, consolação. Isto é porque não levamos tudo a Deus em oração. Tu estás fraco e carregado de cuidados e temor. A Jesus refúgio eterno. Vai com fé teu mal expor. Teus amigos te desprezam. Volta isto em oração. E com seu amor eterno farás o coração. Cristo é verdadeiro amigo, disso prova nos mostrou, quando pra levar consigo o culpado encarnou. Derramou seu sangue puro, manchas, manchas pra lavar, cobre vida no futuro. Nele podemos alcançar. Aleluia, glória a Deus. Nosso Deus é o verdadeiro amigo. Ele sim. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. O 196. Uma flor gloriosa, nosso Deus. Aleluia. Já achei uma flor gloriosa, e quem deseja mesmo terá a rosa de Saron preciosa. Entre mil mais beleza terá, no vale de sombra e morte, nas alturas de glória e luz. Esta rosa será minha sorte, precioso pra mim é Jesus. Precioso pra mim é Jesus. Precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e
louvado, excelente odor, e o poder desta flor gloriosa, que dá vida ao vil pecador. Muito zeloso pela lei foi Saulo, perseguia o povo de Deus, mas transformado foi em um Paulo, pois achou ele a rosa dos céus. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Vai buscar Jesus precioso, vai depressa, a noite já vem, e se perde o amor glorioso, será triste pra ti o além. Esta flor hoje é ofertada a quem humildemente a buscar, será logo da terra tirada para brilhar em outro lugar. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Aleluia, te agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, nós vamos ouvir a palavra com essa. Salve, irmão, com a paz do Senhor. Amém. Aleluia, glória a Deus. A palavra se encontra em Efésios 6, versículo 10 em diante. A armadura de Deus. E hoje é o último dia, né, dessa campanha que a gente está fazendo. Né? Aleluia, glória a Deus. Diz assim: lute mais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra a astuta cilada do diabo. Porque não temos que lutar contra carne ou sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Havendo feito tudo, ficar firme. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Aleluia, glória a Deus. Palavra tremenda, né? Aleluia. Aqui fala, né, que temos que nos revestir, né? Aleluia, glória a Deus. Com a armadura, né? Aleluia. E como nos revestir? Em oração, em jejum, oração e a palavra, né? Esses são os requisitos, né, para a gente estar revestido, né? Que nós possamos nos revestir a cada dia, né? Orar, ler a palavra, jejumar.
Aleluia, glória a Deus, para que a gente possa estar firmes, né, contra as ciladas de Satanás, né? Porque o inimigo está sempre ao nosso redor e derredor, né, tentando nos tragar. Então temos que nos revestir todos os dias. Aleluia, glória a Deus. Os irmãos levantam, vamos fazer uma oração, né, pela palavra. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, meu Pai. Aleluia, glória a Deus por esta palavra, meu Pai, abençoada. Ó Deus Santo, Deus fiel. Aleluia, glória a Deus. Abençoe, meu Pai. Aleluia, glória a Deus. A vida de cada um, meu Pai, que está aqui nesta noite. Os irmãos que estão assistindo, Pai, pela live, Pai. Aleluia, glória a Deus, Deus Santo. Visita cada um, meu Pai, aleluia, glória a Deus. Aqueles que precisam de cura, Pai, que o Senhor vem curar. Aqueles que precisam de uma libertação, que o Senhor vem, Pai, nos libertar. Ó Deus Santo, aleluia, glória a Deus. Vem nos transformar, meu Pai, a cada dia, aleluia, glória a Deus. Nos ajude, Pai, aleluia, nos revestir todos os dias, Pai, aleluia, glória a Deus. Para que possamos, Pai, ficar firme, Pai, plantar os nossos pés na rocha, não olhar nem para a esquerda nem para a direita, Pai, mas para a cruz, aleluia, glória a Deus, para o teu sacrifício, meu Pai, aleluia, glória a Deus. Toma as nossas vidas, Pai, em tuas mãos, aleluia, glória a Deus, e abençoe, meu Pai, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. Agradeço a minha oportunidade. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. No meio da igreja ele passeava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Eu vou passar dar uma oportunidade para a nossa missionária, Aleluia, glória a Deus. Bendito seja Deus. Aleluia. Salve da igreja, com a paz do Senhor. Que essa paz vive em nossos corações, não só hoje, mas que seja eternamente. Aleluia, glória a Deus. É um prazer estar aqui, glorificando, exaltando o nome poderoso de Jesus. Porque Ele disse na sua palavra, aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas é firme para sempre. É por isso, irmão, que nós estamos ainda aqui de pé. É por causa que o Senhor teve compaixão de nós e tem compaixão do seu povo. Glória a Jesus. Bendito seja Deus. Eu quero ler só uns 2 versículos. A palavra de Deus em Efésios nos fala, é assim, a paz seja... Efésios já passa na Efésios. É o capítulo 5. O capítulo 5. É no final. A paz seja com os irmãos, e caridade com fé da parte de Deus, Pai, e do Senhor Jesus Cristo. O Senhor seja com todos os que amam nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Em misericórdia, em sinceridade, amém. Com sinceridade. Irmãos, quando o nosso Pai nos fala assim, que às vezes nós estamos orando, aí ele diz, paz esteja com paz seja com os irmãos e caridade, com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus. Glória a Jesus.
Irmãos, eu lembro da minha irmã, que um dia eu cheguei lá e ela estava assim, um beco sem saída, porque o esposo dela vivia. O esposo dela tinha um boteco em casa. E demais coisas que ela não aceitava, mas ela estava se achando obrigada a passar por aqui. E o filho também era na bebida direto. E aí foi quando eu pedi para meu Deus, se Deus permitisse e Ele quisesse, e Deus tivesse missão para mim ali, Ele ajudasse. Eu vender minha casa dentro de 15 minutos, Jesus abençoou, ligado para mim, eu vendi. E aí eu me lembro, a gente comprou uma casinha lá e um dia eu fui na casa dela lá e ela estava, o esposo dela disse assim, eu passei a noite toda entregando algo na Maria, que ela passou a noite criando com a irmã. E aí eu fui para casa, mas eu fiquei preocupada. Pedi graça ao Senhor. Aí, como diz aqui, a graça seja com todos os que amam. Aleluia. A nosso Senhor Jesus Cristo, em sinceridade. Amém. Glória a Deus, o Senhor tinha me enviado ali. Não foi porque eu quisesse, foi pela misericórdia do Senhor. E eu levantei, irmão, lá em casa e saí. Fui na casa dela e encontrei. Aí eu peguei numa cadeira, botei ali, eu digo, senta aqui. E ela sentou. Eu digo, olha o olho no meu olho, que eu sou mais nova que você. Ela nasce, clama, ela. Glória a Deus, aleluia. E ali Deus deu graça. Eu disse, olha, tem coisas que nós não podemos resolver. Mas Deus pode resolver. Glória a Deus, aleluia. Desse momento em diante, você faça um compromisso com Deus. Você é só você e Deus. Entra para dentro do seu quarto, faz sacrifício santo. E entrega o teu filho e o teu esposo. Porque tem coisa que o pai e a mãe não sabem resolver e nem pode resolver. Mas Deus pode. E ali você vai orar, vai chorar, mas é entregando nas mãos daquele que tudo pode resolver. Se Deus não resolver, minha filha, ninguém resolve. E ali eu já fui ajudando ela. De lá de casa eu fui ajudando ela. E ela passou 3 meses, irmão. Eita glória! Sabe o que Jesus fez? O esposo, quando ele botava um cigarro na boca, ele saía para trás. Na hora que ele botava uma bebida na boca, ele saía para trás. Não aguentava mais. E ela pegou ele e levou ele no médico. E o médico disse assim, ó, você quer saber? Ou você larga o fumo, ou você morre. E aí, irmão, ele foi tentar largar. Aí largou a bebida, largou o fumo, tirou o boteco, tirou tudo. E aí Deus trabalhou na vida do filho dela. Ele chegava lá em casa, de noite, morto de bebo, se jogava entre eu e meu esposo. Ele dizia, eu tô ruim, tô doente, tô para morrer. E ali eu passava a noite orando. Eita, glória! Deus mandou a esposa para ele do Pará. A primeira vista ali, e aí Deus abençoou, casou, ele está servindo a Deus e ela. Glória a Deus. Dentro de 3 meses, Deus resolveu essa situação. Eita, Márcia. Dentro de jejum e oração diante
da presença do Altíssimo Todo-Poderoso. Eita, Márcia. Tem coisa, irmão, que nós não sabemos resolver. Mas vai para os pés de Jesus. Vai sacrifício glorioso. Confiando na palavra dele. O que ele falou está falado. Eita, glória. Jesus é o mesmo de ontem, de hoje e de eternamente. E Jesus me deu graça naquele lugar e como vai dar para nós aqui. Eita, meu Deus. Eu, irmão, agradeço a oportunidade no nome de Jesus. Que Deus abençoe essa igreja, abençoe essas crianças, abençoe o nosso pastor e todos os servos do Santo Deus. Entrego nas mãos de Jesus. Vocês pensam que eu estou ali paradinha? Estou não. Orando, estou entregando os irmãos nas mãos do Senhor, viu? Estou aqui também na dispensação da glória de Deus. Eita glória! E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Graças a Deus, né? Hoje também estou feliz, né? Eu olhei, mas eu não conhecia a Rebeca. Eu não conhecia ela, né? Que ela emagreceu mais o rosto dela, né? Diminuiu. E eu sabe o que eu pensei? Quando eu olhei rápido assim, eu pensei que era a sua filha. O rostinho, né? Aí eu pensava que era ela, daí depois eu já dei a Juliana com a filha. E a Rebeca, né? Então nós estamos felizes, Rebeca. Você, né? Está aqui. Foi Deus que esteve com você em todas as horas, né? Porque assim, naquela hora que nós estamos passando por todo aquele perigo, né? Aí ali nós se pega com Deus de todas as maneiras. Aí quando chega um tempo já, vai passando, parece que faz uma coisa e nós esquecemos. É a mesma coisa quando nós temos um filho. Aquela dor, não quero mais não. Não quero mais nenhum, mas depois, né? Passado um tempo, nós fica grávida. Que você nunca esqueça o que foi que Deus fez por você. Um milagre, né? E eu estava dizendo assim, que eu disse que eu ia fazer um culto em ação de graça, né? Nós vamos marcar isso aí é um voto. Nós vamos marcar esse dia, né? Quem sabe se não vai ser no dia da apresentação da neném, né? Ninguém sabe, né? Mas se for outro dia, nós fazemos também, porque é dia da apresentação, dia de Santa Ceia. Eu não posso fazer como se deve assim, dia de Santa Ceia, né? Porque é uma coisa. Então, mas nós vamos marcar. E a Rebeca estava com a oportunidade. Aleluia, glória. Né? Agradecer esse momento maravilhoso, né? Que o Senhor fez na vida da irmã Rebeca. Missionária Rebeca. Amém. Glória a Deus, aleluia. Conta pra Jesus aonde é a sua dor. Glória a Deus, aleluia. Bem diferente das histórias que eu ouvi, a minha história teve um começo no fim. Quando o inferno pensou ter vencido, Jesus tomou a chave que me fez cativo. E esse amor perfeito me fez entender que diferente das histórias de TV, na minha história, Cristo é um mocinho na vida real. O maior vilão sou eu. Ganhar o mundo
Oh, glória. Agradeço a oportunidade. Amém. Deus, aleluia. Graças a Deus, né? Graças a Deus pela vida das missionárias Rebeca. E vamos ver as crianças. Tem lá uma, né? Abre tua boca. Que eu não abrir a boca, vai na Bendito seja o a roupa da calça muito Eu li na Bíblia e vou contar pra você que com Jesus você pode vencer. Você fica valente, fica obediente. Se vem o mal, você vence porque não tem medo de cara feia, não.
para louvar, para nós tirar a oferta da casa do Senhor. Orar todas as ofertas. Senhor, meu Deus, meu Pai eterno, Senhor Jesus querido, meu Pai, aqui estão os teus filhos, Senhor, que vão contribuir para esta obra, Senhor da glória, meu Deus. Abençoa, meu Pai, cada um, Senhor Deus amado. Sabe, meu Senhor Jesus querido, meu Senhor da glória, que nós podemos, meu Pai amado, Senhor, vem contribuir com esta obra. Reservar, meu Senhor, meu Deus amado, Senhor. Não importa, Senhor, a quantidade, que importa, Senhor, aqueles que contribuem, com coração, com fé, com amor, Senhor, meu Deus amado, para com esta obra, Senhor, meu Deus amado, Senhor Jesus. Eu te peço, Senhor Jesus querido, meu Pai, que tu venha derramar as tuas bênçãos, meu Pai, e que nunca falte, meu Pai. Senhor, meu Jesus querido, eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Nós irmãos compartilham? Amém. Eu já passei no deserto pensando que nele seria meu fim. Já procurei por amigos e não achei um que lembrasse de mim. Ali era só Deus e eu. Na prova era só Deus e eu. Eu já chorei escondido, trancado no quarto até que me notaram. Já pus no rosto um sorriso diante de todos só pra disfarçar. Ali era só Deus e eu. Na prova era só Deus e eu. Se fecharam, era Deus e eu. Quando a cruz da
vai orar pelo pastor João. Aleluia. Hoje bendiga a Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Senhor. Meu Deus, nós te apresentamos, Senhor Deus, servo nas tuas mãos, Senhor. Usa ele, Senhor, nesta noite, como instrumento, Senhor, para falar com o nosso coração, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Senhor. Já falasse conosco, Senhor, através dos louvores, através, Senhor, meu Deus, dos cantos, ó Pai Santo. Eu creio, Senhor, meu Deus, tu vai usar o teu servo nesta noite, Senhor, para falar com a nossa necessidade, Senhor. É no nome do Senhor Jesus que nós te pedimos. Glória a Deus. Aleluia. Amado, a paz do Senhor a todos. Amém. Eu confesso que eu pensei que era o Edivânio que ia trazer a mensagem hoje, mas Deus sabe como é que vai. Vamos aqui, eu li a palavra do Senhor aqui no texto que os irmãos escolheram, que se encontra aqui em Efésios, capítulo 6, versículo 10. Davi. O Edivânio canta, mas também pegou a palavra, hein? Então, Efésios capítulo 6, versículo 10 diz assim: quanto mais sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de teres vencido tudo, permanecei inabaláveis. Estai, pois, firme, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz, embraçando sobre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dados inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. Para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. O texto é claro e ele é direto. O apóstolo Paulo ensina a sua igreja, ensina os servos do Senhor a basear coisas espirituais com as existentes. Ou seja, ele olha para a terra, ele olha para o que acontece no mundo em relação àquilo que ele queria transmitir, e ele olha para um soldado. E ele percebe que aquele soldado está bem preparado, mas ele não só está bem vestido, ele não está só preparado para se exibir na sua aparência, mas ele está preparado para lutar. Ele está preparado para lutar, não só para lutar, mas para vencer. E o apóstolo Paulo, na sua sabedoria, ele começa a olhar cada parte naquela vestimenta daquele soldado, e ele começou a comparar essas partes da vestimenta com coisas espirituais, com aquilo que seria necessário usar para vencer o inimigo. Mas, muito mais do que as vestimentas, ele diz que nós devemos ser fortalecidos pelo Senhor, porque a vestimenta em si
ela não te traz força. A vestimenta em si, ela não te traz resistência. Então você deve vestir tudo aquilo que vai te proteger, mas que dentro de você, você deve estar fortalecido pelo Senhor. Porque ainda que você coloque o cinto, a couraça, coloque o capacete, use a espada, o escudo, e não for fortalecido por Senhor, nada disso vale. Porque o versículo 10 é claro, antes de chegar na armadura, ele fala assim: quanto aos mais, sedes fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Aí nós nos apegamos muitas partes que o soldado usa. Você pode usar tudo isso aqui, mas se você não for fortalecido pelo Senhor, de nada isso vai. Vai ser só para uma exibição teatral de um crente que se exibe o tempo todo dizendo: eu tenho 30 anos de crente, eu prego muito, eu ensino muito, eu oro muito, eu jejuo muito, simplesmente para a exibição de um marketing evangélico que está cheio por aí. E aí a gente percebe que a maioria dessas pessoas não são mais o que elas eram antes. Vocês sabem muito bem dessa história. Irmão, tempos passados eu orava e Deus curava. Irmão, Deus me usava e as coisas aconteciam. E milagres aconteciam através de mim. Porque eu fazia isso, eu evangelizava, eu cantava, eu pregava, eu ensinava. Naquele tempo. Aí eu fico pensando, esse irmão está desviado, só pode ser. Porque ele coloca tudo no passado e hoje ele não faz mais nada disso, alguma coisa está errada. Então ele está usando um tipo de armadura que a gente pode ver que realmente ele foi aquilo e que hoje ele não é. E quando você vê um cristão falando só do seu passado, que ele fez e tudo aquilo aconteceu e que hoje não acontece, alguma coisa está errada. Está tudo bem vestidinho. Está com a Bíblia na mão, está com as roupas adequadas, mas não está mais fortalecido pelo Senhor. Então não adianta. Estamos cansados dessa exibição de crentes falando daquilo que não tem mais nada. Aí depois que você é fortalecido pelo Senhor, olha o que o versículo 11 fala: revestir-nos de toda a armadura de Deus. Aí depois que você vai se vestir da armadura de Deus, primeiro fortalecido pelo Senhor, e depois vem as vestimentas. O que é que as pessoas estão fazendo? Estão vestindo a vestimenta primeiro, para depois tentar ser fortalecido. E quando não consegue, aí é derrotado pelo inimigo. Glória ao nome de Jesus. Porque uma vez que você é fortalecido no Senhor e recebe a força do seu poder, então esse poder é direcionado. Você sabe o poder que você usa. Porque se você diz que é fortalecido pelo Senhor e o poder que você diz usar é de uma outra pessoa, aí você entra em contradição. Porque a pessoa diz: eu sou fortalecido pelo Senhor, mas se mexer comigo o bicho pega. Então que poder é esse? É o poder de Deus que vai agir através de você contra o inimigo, ou você vai usar o poder de Deus, mas que na hora do pega para capar, é você que age por conta própria. Aí você precisa se decidir. Ou você age conforme Deus quer que você haja, mas Deus tendo essa participação com você, ou você age sozinho, ou você quebra a casa. Aí é uma escolha sua. É porque na realidade as pessoas só querem pregar que você vence, que você vai conseguir, e que tudo vai dar certo, e que você só precisa estender as mãos e dizer em nome de Jesus sai, e tudo vai acontecer, mas não é bem assim. Há toda uma sistemática, há toda uma ordem para servir ao Senhor. Deus não é desorganizado. Nós que somos desorganizados. A gente
não sabe, não tem noção de como as coisas acontecem. Então aqui o apóstolo Paulo nos ensina claramente, é só ler, está tudo aqui. Seja fortalecido pelo Senhor e a armadura de Deus. Existe essa ordem. Aí uma vez que você está com essas vestimentas, e essas vestimentas, ela não vai ser usada contra a carne e nem sangue. Interessante. Como é que você está usando essa armadura de Deus? É para atacar seu irmão? Como é que você está usando? Porque o texto é claro aqui. Porque nossa luta não é contra o sangue e nem a carne. E isso aqui está no versículo 12. Nós já lemos o versículo 10, que era para ser fortalecido pelo Senhor, recebe a armadura, e aí vem o versículo 12 dizendo, olha, eu vou te dar essa armadura, você vai ser fortalecido pelo Senhor, mas eu vou deixar claro para vocês todos. Essa força do Senhor e essa armadura que você vai receber não é para você ficar usando no lugar errado. Não é contra a carne nem o sangue. Então feche a sua boca. Pare de lutar contra o seu irmão. Pare de lutar contra aquele a quem você não aceita como também sendo filho de Deus. Porque nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas sim contra os principados. Aí começa a dar esclarecimento. É tudo espiritual. A armadura é para lutar os seres espirituais. Os seres espirituais está tudo relacionado à mentira, à falsidade, à heresia, que às vezes pode usar o teu irmão. Então quando o seu irmão começar a se desviar do caminho da verdade e ensinar heresia, aí a sua luta não é contra ele, mas contra o espírito que age na vida dele para ele ensinar coisas erradas. É por isso que quando eu vou ensinar a palavra do Senhor, eu começo a atacar aquele espírito que age naquela denominação, naquela placa de igreja, na vida daquele pastor, que ensina ao contrário para que o povo venha sofrer e seja escravo do diabo. É contra esse espírito que eu luto. Só que às vezes as pessoas interpretam, não, o João está lutando contra aquela placa, o João está lutando contra aquele pastor. Não, eu não tenho nada a ver com a vida dele. Ele é um servo do Senhor, mas ele está sendo usado pelo diabo. É nesse ponto que eu uso a armadura de Deus para vencê-lo e para fazer que o diabo seja derrotado. Não é aquele meu irmão que ensinou uma heresia que eu venci ele no argumento teológico. Não, eu venci o que agia na vida dele para ensinar aquela mentira. É assim que a gente deve usar a armadura de Deus. O que o apóstolo Paulo falou? Você pode irar. Ireis, mas não pequeis. Como é possível você se irar e não pecar? Como é possível? É possível. Porque todas as vezes que a minha ira é contra uma atitude de um mau comportamento de uma pessoa, isso não é para a pessoa em si. Porque quando você se ira e você sente raiva de uma atitude, de um mau comportamento de uma pessoa, você não está com raiva e com ira da pessoa em si, porque você tem que amar o seu inimigo, você tem que amar o seu próximo. Mas Deus não manda você amar as má atitudes, o mau comportamento. Deus não manda você amar a falsidade que existe naquela pessoa. Deus não manda você amar tudo de ruim que existe naquela pessoa, mas ama a pessoa, mas o comportamento não. Você tem que bater de frente e fazer aquilo cair por terra. Uma vez que a gente já sabe agora, já estamos esclarecidos nessa noite, devemos ser fortalecidos pelo Senhor, nós vamos receber uma armadura, mas essa armadura vai ser usada não contra a carne e o sangue, está tudo ok, vamos usar contra os seres espirituais da maldade, tudo aí que age contra a vontade de Deus. Aí sim, você está preparado para entender as partes.
Aleluia. Você não entender essa primeira parte, você não vai entender as partes. Aí você vai usar no lugar errado, você vai usar com a força errada e você vai fazer tudo errado. É o que muitos crentes estão fazendo. Então, aqui no versículo 14 diz: estai, pois, firme e cingi vós com a verdade. Cingir com a verdade é cinto. Louvado seja Deus. Você sabe que o cinto ele une todas as outras partes. E esse cinto que une todas as partes é cingido com a verdade. Então, o crente, incrível que pareça, não pode mentir. Incrível que pareça, o crente não pode ficar do lado daquilo que não é verdade. Então, se você quer ser um soldado vitorioso, você não pode mentir. Se Deus está na sua vida, você não pode mentir. Mas também eu devo orientá-los que mentir é diferente de omitir. Porque tem muita gente que confunde omitir e mentir. Mentir é não falar a verdade com a intenção de se dar bem e prejudicar o outro. Omitir é você não querer falar o que realmente é, porque sabe que aquilo vai te trazer um certo prejuízo, mas você não está prejudicando o outro. Ou seja, eu vou dar um exemplo. Você é assaltado. Você tem R$1 no bolso e na meia você tem todo o seu salário. Aí o ladrão diz assim: passa o dinheiro. Aí você dá aquele R$1 que você tem no bolso, entrega para ele. Aí ele pergunta para você: você tem mais dinheiro aí? Você vai dizer: ah, poxa, eu sou cristão, eu não posso mentir. Eu vou dizer que tem mais na meia, todo o meu salário. Não. Você vai dizer: não tenho mais. Você está mentindo? Não, você não está mentindo. Você está omitindo. Omitida é não querer dizer o que aquela pessoa quer que você diga, porque você sabe que se você disser, você vai se prejudicar. Você vai trazer o mal a você. Sansão mentiu ou mentiu quando ele não revelou a força do cabelo dele? Dalila ficou perguntando várias vezes para ele: onde é que está a tua força? E ele foi omitindo, até quando ele falou a verdade em relação àquilo que ela queria saber, aí Deus se retirou dele e ele sofreu as consequências. Então a gente deve entender isso. Ah, mas eu vou me cingir no cinto da verdade? Então eu não posso mentir? Sim, você não pode mentir, mas você pode omitir. Você não quer falar, mas aquilo não vai prejudicar ninguém. Aquilo só está te protegendo e só está te mantendo para que você não venha trazer nenhuma mal à sua vida. Cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Onde é que ficava a couraça? Aqui na frente. Uma couraça que fica à sua frente, ela está te protegendo em que parte? Coração, todos os seus órgãos daqui da frente estão sendo protegidos por essa couraça. A maioria das couraças, ou algumas, ela protegia a frente e as costas. Mas segundo alguns teólogos falaram acerca dessa couraça, eu acho e eu entendo que tem um pouco de lógica, que essa couraça que o apóstolo Paulo está falando, ela só cobria a parte da frente e não as costas. Isso quer dizer o quê? Que nenhum cristão deve virar as costas para o inimigo. Nenhum cristão deve virar as costas para o inimigo e fugir do inimigo, como diz a palavra do Senhor lá em Provérbios, capítulo 24, versículo 10. Se te mostrarem fraco num dia da angústia,
pequena é a tua força. Então, quem tem a couraça da justiça, que está relacionada a Jesus Cristo, está protegendo seu coração, não deve virar as costas. Não deve sair correndo. Porque quando você vira as costas, o inimigo te ataca. E você é vencido, você é derrotado. Você é atingido. Mas o que a palavra de Deus diz? Que a gente tem que resistir o diabo e ele vai fugir de nós, porque a gente vai de frente para ele. Um soldado não corre. Quando o soldado corre e vira as costas, ele é o quê? Um covarde. Ele ficou com medo do inimigo. Ele se intimidou diante do inimigo. E tem um monte de crente aí, com a couraça aqui na frente, bem vestido, chega diante do inimigo e gela. E foge. E é atingido. E sofre. E depois pergunta para Deus, o que é que aconteceu? Eu estava com a couraça, mas o diabo me atingiu. Por quê? Virou as costas para ele. Então, o soldado tem que ir de frente, junto, preparado para vencer o inimigo. Depois de estar com o cinto da união da verdade, com a couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. Calçar os pés é você saber para onde você vai, você saber aonde pisar e ter a certeza e a convicção daquilo que você escolheu crer. Deixe todo mundo falar de você, deixe todo mundo escarnecer da sua fé, mas não ligue, porque quando você escolheu crer e aceitou crer, ninguém pode ser contra o que você escolheu crer. E isso é fé. Você pode falar para a pessoa, eu escolhi crer nisso. Eu escolhi aceitar isso. E isso te prepara de tal forma que o teu andar é convicto, é firme e ninguém tira você do caminho. Porque agora você está com os calçados que realmente vão te fazer preparados para o Evangelho da Paz. Uma pessoa preparada no Evangelho da Paz, sabe o que é preparado? Eu faço uma pergunta para você. Como é que você se prepara para esse Evangelho da Paz? Para ter uma pisada firme e ninguém enganar vocês. Como é que vocês vão se preparar? Vocês sabem como é? Através do estudo da palavra. Leitura da palavra. Leitura da palavra. Se a pessoa não estiver com os calçados da preparação do Evangelho da Paz, não estiver preparado, é levado por qualquer ideia, por qualquer mentira, por qualquer ensinamento. Porque tudo que ensinarem a vocês, vocês precisam estar alicerçados na palavra de Deus. E essa é calçar os pés com a preparação do Evangelho. Ah, eu tenho couraça, mas não tenho preparação do Evangelho, vai ser enganado. Você vê que é um conjunto que uma coisa complementa a outra. Ah, eu tenho um cinto, mas não tenho couraça, então não vale. Ah, tenho couraça, tenho cinto, mas não tenho os sapatos que realmente protegem meus pés e me dê convicção de que aquilo que eu estou aceitando com verdade é verdade realmente para mim, porque eu escolhi aceitar isso. Então você vai cair. E o 16, embrasando com o escudo da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé não está relacionada aos sentidos.
Aí eu tenho que ver. Eu tenho que tocar. Eu tenho que sentir um cheiro. Isso não é fé. Se eu não ver, irmão, eu não creio. Se eu não tocar, eu não creio. Então, isso não é fé, porque fé não é sentido. O cristão não vive de sentimentos. O cristão vive de fé. E isso é importante para ele. Então, esse escudo da fé é o que te protege sobre essas coisas que venham contra vocês. São dados inflamados do maligno. São aquelas setas que vêm na sua direção. Mas se você está protegido pelo escudo da fé, você consegue ser vitorioso. 17. Tomai também o capacete da salvação. O capacete vai onde? Na cabeça. Cuidado com o que você ouve. Cuidado com o que você diz para você. Uma certa vez eu estava falando para o meu filho. Não ria de você. Ria das bobagens que você faz. Das coisas erradas que você faz e que não deu certo. Mas nunca ria de você. Ria das coisas que você faz e que não deu certo e que é considerado bobagem. Então, quando você está protegido com o capacete da salvação, ninguém atinge o teu cérebro, ninguém atinge a tua mente. Porque a pior coisa é um cristão com a mente doente. Para quem não sabe, a maioria das pessoas que estão se consultando com os psiquiatras por causa de muita loucura que se ouve por aí, a maioria é crente. E o pior de tudo são aqueles crentes que só gostam do movimento. Eu não estou dizendo que o reteté é errado. É muito bom o movimento, é muito bom pular, é muito bom correr, é muito bom bater palma. Tudo isso é de Deus. Mas quando a pessoa só pega a isso e não a palavra, a mente fica descoberta. E qualquer ensinamento errado, as pessoas ficam em depressão. A maioria dos cristãos, a maioria dos cristãos tem depressão, ansiedade, chora com qualquer coisa, porque não tem a preparação, não tem o capacete da salvação que protege a mente. E até os hinos que nós ouvimos, nós devemos ter cuidado. Uma vez eu estava falando para minha esposa que tem uns hinos que eu chamo hinos suicidas. Que você ouve, só dá vontade de chorar. Você começa a dizer da tua vida, da tua tristeza, daquilo que você tentou, que aquilo que você não conseguiu, e que todo mundo te abandona, e que ninguém gosta de você, não sei o quê, todas aquelas letras que se você der ouvido, esse capacete da salvação aqui, se não tiver na sua cabeça, você fica em depressão. E tem crente, eu não estou falando mentira, tem pastor tirando a própria vida. Por causa disso. Por não ter esse capacete que protege a mente deles. E aí a espada do Espírito. Que eu nem preciso falar o que é. A espada do Espírito. Se o povo não usar a espada do Espírito, você vai ficar só se defendendo o tempo todo. É pancada de um lado, é pancada de um outro, é tapa no pé do ouvido, é chute, é pontapé, e você vai só se defendendo, vai cansando, e aí você sai dos caminhos do Senhor. Tem um monte de cristão aí que disseram assim, irmão, eu suportei, irmão, eu tentei, irmão, mas eu saí dos caminhos do Senhor, porque isso era taca em cima de taca, tribulação em cima de tribulação, e eu cansei, irmão. Por quê? Se cansou. Porque só estava se defendendo. Tem a couraça, tem o escudo e vai pegando pancada. Tem o capacete, está
pega paulado, o capacete vai ajudando, mas chega uma hora que aquilo vai cansando, e o cristão não está aqui nesse mundo para ficar só se defendendo. Ele precisa da espada. O inimigo lança a seta, você defende a seta do inimigo aqui, vai para cima do inimigo com a espada e bota ele para correr. Porque assim você não vai se desgastar. O inimigo corre e você é o tempo que você descansa. Quando Jesus foi tentado, ele venceu o inimigo. O que é que diz lá em Lucas? Que o diabo esperou um outro momento oportuno para tentá-lo de novo. Então toda vez que você vence o inimigo e ele corre, é o tempo que você vai se recuperando. E quando ele vier, você bota ele para correr de novo. Bendito. Agora, se você ficar só se defendendo, sem a espada, sem a leitura da palavra, sem o conhecimento da palavra, você vai ficar se defendendo, o diabo vai te ganhar na canseira. Tem um monte de crente desviado. Tem um monte de crente desviado dentro da igreja que já estão cansados. Estou cansado. Estou fadigado. É pancada de todo lado, eu já estou cansado de tudo isso. Uma certa vez eu falei isso para mim, eu estou cansado de tudo isso. Aí eu percebi, por que eu estou cansado? É porque eu não estava usando a espada, só pode ser. Porque se eu uso a espada, e a espada, que é a palavra de Deus, ela tem poder, inimigo nenhum permanece em pé diante de mim. Então a gente tem que ir para frente, perseverar até o fim para ser salvo. Lutar, usar a armadura, a força de Deus, tudo corretamente, a gente vai ser vitoriosos no final. E a gente deve colocar essas palavras no coração para que a gente possa ficar sempre firme. Aí eu finalizo aqui no 18, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. E para isto, vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Tudo preparado, vigiando, atento a qualquer movimento, a qualquer ameaça. O soldado não pode dar uma cochilada nem um segundo. Sempre atento e vigiando e também de olho os seus companheiros também, se eles estiverem dormindo. Olha, acorda aí, levanta essa espada aí, porque a gente não pode vacilar. E as nossas orações era para que sempre o nosso comandante venha nos fortalecer cada vez mais através do Espírito. Porque essas palavras fiquem no seu coração. E use corretamente essas armaduras. Mas antes de usar, como eu falei, peça a força para o Senhor, que só elas vai servir simplesmente para museu, para pendurar nas paredes e para exibir. Olha, eu usava a couraça, eu usava o sapato, eu usava a espada, eu usava o capacete, está tudo pendurado lá para exibição. Crente museu. Antes fazia as coisas, não faz nada. Está tudo pendurado lá na galeria da sua casa para exibição. Não. Tire da parede e usa a armadura de Deus. Aí sim você vai receber a vitória em nome de Jesus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Fique com essa palavra e eu passo aqui novamente para o pastor aqui dessa igreja. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Mais uma oportunidade de ouvir uma palavra de Deus. Quinta, direto, objetivo, a nossa coração. Receber uma palavra de Deus. Fortalecer a nossa vida espiritual. Nós estar na batalha. Todo dia nós estamos na batalha. Mas se oramos, como o apóstolo, se oramos com fervor, com intensidade, oramos sem endurecer, orando insistidamente com Abraão. Glória ao nome de Jesus. Tudo isso vamos vencer. Domingo pela manhã nós temos cultos da palavra de Deus, 9 horas em diante. Estamos aqui, vocês nossos convidados a participar desse estudo, todo domingo aqui, no professor Johnny, para nós seguindo o estudo da nossa vida, aprender a palavra de Deus. Domingo à noite nós temos culto de família.
próximo domingo, segundo domingo do mês, a nossa ceia. Vou chamar aqui para a oração, vou ficar em pé, vamos orar pela Thalita e a Rebeca, né? Eu quero apresentar essa criança no dia da ceia. Chora. Bom, eu queria apresentar agora. Quer apresentar agora? Não, você não. Você tá certo que ela quer. Mas você tá certo, bom. você tá certo. Tá. Vamos eu somente orar por essa criança, fugir essa criança, né? Agora, em nome de Jesus. O olho não está mais aqui, o olho. Ali, ó. Lá. Glória. Eita, né? Morte. Menina. Dia. Eita, era do pai. Não, né? Vamos orar. Eita. É teu medo. Deus possa abençoar essa criança e abençoar a Rebeca, possa realizar completamente da saúde, a Rebeca, né? Tenho certeza daqui aos 3 meses deve estar pulando lá. Essa dica como ele fazia. Usa isso, amor, para frente aqui para Mateus Jesus. Momento, meu Pai, é sempre aquele tua mão. O Gigo, Pai, tua filha, Pai Celestial, da glória do nome para si, da saúde da Pai. Cicatriz, meu Pai Celestial, toda cirurgia, Pai Celestial. Sua filha esteja com saúde, Pai, restaurando o seu corpo físico, Pai. Meu Pai Celestial, teu médico, todo corpo celeste, Pai. Deus, meu Pai, passa a filha, Pai, a maneira com a palma das tuas mãos, Pai Celestial, ajudar a filha, Pai. Ó meu Jesus Cristo, estender, tua filha, Pai, crescer sua perna, tua filha, Pai. Sustentando a vida da tua filha mais e mais, meu Pai. Abençoa pela Pai. Oh, eu creio, Pai, em tua mão. Eu creio, Pai, me apresenta, meu Deus, meu Pai, Senhor da glória. Daqui, Pai, em tuas mãos, Pai. Abençoa esta criança, Pai. Sustenta essa criança em tuas mãos, Pai. Venha operar grandemente, Pai. E nenhum mal, nenhuma enfermidade vem pedir pouco essa criança. Mas essa criança é coberta pelo teu sangue, Pai. Pela tua unção que Pai Celestial. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Eu rogo e clamo por ela, por essa criança, pela Rebeca. Em nome de Jesus Cristo, Pai Celestial. Para a glória do nome para sempre, Pai Celestial. Ó Deus eterno, abençoa a igreja, teu povo nesta noite, Pai. Ajuda a vitória, Pai Celestial. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E sem tua mão para frente. O grande amor de Deus nosso Pai. Que a graça de nosso Deus Jesus Cristo. A comunhão e a consolação do Espírito Santo. Desce sobre nós. E conosco permaneça desde agora para sempre. A igreja diga amém. Deus é por nós. Amém. Que Deus abençoe a vida de cada um que eu vou orar. Por essas crianças, meu Deus. Uma vez essas crianças.